Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo do nosso quadro Design com a Pá. Se você é nova por aqui, eu tô quase me formando em design de interiores, então tô fazendo graduação, né? Final desse ano, se Deus assim permitir, eu já vou estar formada. E a gente tá com um quadro aqui no canal onde eu abordo um pouco sobre temas relacionados, né, ao design de interiores e também relacionados à casa, obra e tudo mais. Tem uma playlist, vou deixar aqui abaixo para vocês conferirem, quem não assistiu os outros vídeos. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre energia solar, sim, energia fotovoltaica. Eu já falei sobre aquecedor solar aqui e hoje nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Então quem quiser conferir, tiver interesse, ver se compensa, como que funciona, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, eu estudei um pouquinho sobre isso na nossa faculdade, a gente viu um pouco sobre energia solar, aquecedor e tudo mais. Isso aí a gente estuda porque a gente tem que ter conhecimento, né, técnico sobre o assunto. Então vamos lá, eu fiz um resumo também para poder falar um pouquinho com vocês, mais técnico, né? E como que funciona a energia fotovoltaica. É o seguinte, gente, o processo de conversão da energia solar, ele utiliza células fotovoltaicas, que normalmente é feito pelo silício ou outro material semicondutor. Então, quando a luz solar incide sobre as células fotovoltaicas, os elétrons, né, dos materiais semicondutores, eles são postos em movimento. Isso é chamado de efeito fotovoltaico. Daí, gente, o que acontece? Vai gerar eletricidade, vai enviar para o inversor ou para o microinversor. Tem dois sistemas que vai converter a corrente contínua que vem das placas em corrente alternada, gerando assim a energia elétrica. Depois pega a energia elétrica, né, e distribui para o quadro da casa. Daí vai mandar para todos os eletrodomésticos, tudo que usa eletricidade na nossa casa. Então, basicamente, é assim que funciona a energia solar. Por que é tão bacana colocar energia solar hoje em dia? Primeiramente, gente, é uma energia renovável, sustentável. E assim, o número de pessoas que estão colocando é cada dia maior, porque gera uma economia assim gigantesca que pode chegar a 95%. Não é zerado porque, depois eu vou explicar para vocês mais pra frente, porque a gente tem que pagar uma taxa, né, para concessionária para poder armazenar essa energia. Então vou explicar um pouquinho como que funciona esse processo. Mas assim, gente, pensa, tipo, se você paga R$1.000 de energia por mês, você vai pagar somente a taxa, né, do mínimo da concessionária. Então assim, sua economia vai ser gigante, gigante, gigante. Isso em 1, 2, 3 meses, depois um ano e por vários anos, quando você vê realmente uma economia surreal. Então assim, você investe hoje para ter um retorno enorme daqui a um tempo, tá? E aí algumas dúvidas que algumas pessoas têm com relação, tipo, pá, eu coloquei, por exemplo, uma energia para gerar 500 kW por mês. Eu não gastei isso tudo, o que acontece com a minha energia? Eu vou perder? O que acontece com o que sobra? É o seguinte, gente, o excedente, tem duas situações. Quando a energia for maior que o consumo, a energia excedente, ela pode ser utilizada para compensar outra unidade. Por exemplo, eu tenho um outro imóvel que está no meu nome, está no meu CPF. Então eu posso enviar a energia que sobrou da minha casa para esse outro imóvel e ambos vão usar a mesma energia, né? Então, tipo, a energia que sobrou da minha casa vai ser usada na outra. E isso gera uma economia muito grande. É bacana, às vezes, se você tem outro imóvel, tipo, você tem uma casa, tem um sítio, então você pode transferir um pouco, então é legal. Agora, tipo, pá, eu não tenho outro imóvel, vou perder então essa energia. Não, você não vai perder, sabe por quê? Você acumula essa energia. Aí tem uma outra situação, tipo, eu gastei mais do que as minhas placas geram. Eu vou pagar um valor? Se você não tiver energia acumulada, sim, você vai pagar um valor de acordo com aquilo que você gastou. Agora, se você, por exemplo, sobrou energia, né, tipo, sobrou um crédito esse mês, aí sobrou o mês que vem também de novo, no outro você gastou mais, vai pegar essa energia que sobrou e vai colocar. Então, tipo, fica como se fosse guardada para você usar quando você gastar um pouco mais. Então é legal, tipo, às vezes você coloca uma energia para gerar um pouco menos, né? E aí tem uma época do ano, por exemplo, no verão, que a gente gasta mais. Então você vai conseguir utilizar aquela energia que estava guardada sem ter que pagar, né, para a concessionária por ter gastado um pouco além. Então é muito, muito bacana, gente.
Isso aí, ó, se chama créditos. Os créditos de energia, eles são válidos por 5 anos, ó, eles são utilizados automaticamente. Então, é aquilo que eu falei. Gastou um pouco mais do que aquilo que você gera, eles vão pegar o seu crédito e vão colocar. Se o seu crédito não der, claramente você vai ter que desembolsar um valor para poder pagar a concessionária. Daí, ó, todos os meses que o consumo de energia for maior que a geração, um crédito será lançado na conta de luz. Ó, o sistema de energia solar, ele permite economizar até 95% da conta. Porque, né, a gente não consegue zerar porque o sistema tá ligado à concessionária. E aí você tem que pagar o mínimo para utilizar. E aí a gente tem que pagar, né, a taxa de disponibilidade, que é o mínimo, né? E, por exemplo, ó, para relógios monofásicos é 30 kW. Para bifásicos são 50. E para trifásico é 100. O nosso lá, da Casa Nova, é trifásico. Então a taxa é um pouquinho mais elevada. Mas se a gente fosse tirar do bolso, a gente fez pra gente poder entender um pouco mais como que vai ser o consumo da nossa casa. Tipo, você que tá em obra aí na sua casa. Se você quiser, tipo, quanto será de energia que eu vou gastar por mês na minha casa? Você vai contratar um engenheiro eletricista, ele vai fazer todo o projeto elétrico da sua casa e ele vai calcular o consumo aproximado que você vai ter ali na sua casa. Então ele fez, né, esse cálculo do consumo que a gente vai ter aproximadamente assim na nossa casa, de acordo com tudo que a gente vai ter, com quantidade de cômodos e tudo mais. E aí a gente vai precisar de bastante energia por lá. Então se a gente fosse pagar energia todo mês na concessionária, ia ser muito, muito alto. Porque aqui onde a gente já mora, a gente já paga um valor bem alto por conta da gente ter muitos ar-condicionados, né? Então assim, gente, aqui na nossa cidade é muito calor. Não tem como ficar sem energia solar, porque realmente é um valor muito alto por mês. E aí a gente acaba economizando com isso. E uma casa grande igual a gente tá construindo, realmente vale muito, muito a pena. É um investimento, tá? Vou até falar sobre isso um pouquinho com vocês. E aí eu fiz algumas anotações para realmente não perder. Existem 2 sistemas da energia solar. O on-grid, que é o mais comum, é o que a gente está colocando, que ele é o seguinte: ele faz todo aquele sistema que eu expliquei para vocês como que funciona a geração da energia. Porém, o sistema fotovoltaico, né, do on-grid, ele está ligado à concessionária. Daí a gente paga aquela taxa de disponibilidade mensal. A desvantagem é que se, tipo, acabou a luz, né, da rua, por exemplo, da concessionária que tá ligada à sua casa, você fica sem luz também, tá? Mesmo tendo energia solar, você vai ficar sem luz porque tá ligada à concessionária, a rede tá ligada. Agora tem um sistema que é off-grid. Ele é ligado à bateria, né, na nossa casa, só que é um sistema assim super, super caro. E as baterias, elas têm uma vida útil muito pequena, de 3 a 5 anos. Ou seja, você vai ter que estar sempre desembolsando um valor alto. Então, assim, não compensa, gente. Não compensa mesmo. O que você vai gastar com baterias não vale a pena. Às vezes é melhor você ter aquelas luzinhas que ficam ligadas na tomada, sabe? Quando faltar luz, você ter uma energia, assim, provisória. Ou até mesmo um gerador, mas o sistema off-grid, ao meu ver, não compensa. Não sei, se você tiver esse sistema na sua casa, me conta aqui abaixo o que você achou, se realmente valeu a pena financeiramente, né, os benefícios e tudo mais. Então acho legal a gente compartilhar. A gente optou pelo on-grid mesmo, que é o mais comum. Mas hoje em dia também existem os sistemas híbridos, né, que é bateria e ligado também à rede da concessionária. Muita gente tem uma visão de que as placas, elas só captam energia em dias de sol. E não, só não geram energia à noite, por conta do sol, claramente. Mas, tipo assim, em dias nublados, com chuva, que tem incidência dos raios solares, vai gerar energia sim. Claro que um pouco menos do que os dias totalmente de sol, né, gente? Mas gera sim, tá? Não deixa de gerar. E aí, quanto mais sol, mais gera. É legal a gente contratar uma empresa que realmente compreende do assunto, assim, que não vai querer, né, só pegar o nosso dinheiro, porque a primeira coisa que você tem que avaliar quando você for instalar energia solar é com relação a onde você vai colocar essas placas, se tem sombra que vai atrapalhar a geração, porque às vezes você vai ter um espaço que vai ter muita sombra, então você vai perder muita energia, sabe? Vai perder muita geração. Então é ideal que tenha uma pessoa que compreenda realmente do assunto, que ela vai montar, vai fazer um projeto que vai conseguir fazer um aproveitamento maior, né, da geração da energia das suas placas. Então, gente, tem que ter uma pessoa realmente especialista nisso. A gente optou por placas daquelas mais potentes, se eu não me engano é 530 watts
porque o nosso telhado ele não é muito grande. A gente deixou uma parte boa descoberta, né? E aí a parte coberta do último pavimento não é tão grande assim. E aí se a gente quisesse colocar, tipo, um monte de placas das comuns, né? Que é a que o pessoal mais coloca, a gente teria que cobrir, né? Mais da parte que a gente deixou aberta. Mas a gente não quis fazer isso. Depois vocês vão ver que se vocês quiserem, né? Eu posso mostrar o dia que for instalar a energia na nossa casa. Mas a gente acabou optando, né? Porque tem essa opção também. Tipo, pai, assim como você, eu não tenho uma área coberta muito grande, meu telhado não é muito grande. Como que eu faço? A gente vai precisar de uma energia muito alta, mais de 1.000 kW por mês. Então, gente, precisa de muitas placas. Mas aí a gente fez os cálculos usando menos placas, porém mais potentes, para poder adaptar o nosso espaço. Deu certo, graças a Deus vai conseguir gerar a energia que a gente precisa com menos placas, ou seja, ocupa menos espaço de telhado. Deu tudo certo, porque a gente também tem um aquecedor, então precisa de espaço para aquecedor, espaço para isso, espaço para aquilo. É muita coisa para colocar em cima de uma casa, meu Deus. Mas vai dar certo. Então isso é legal você avaliar quando você for fechar energia solar, a pessoa que é especialista, né? Primeiro, para calcular o consumo que você vai precisar. Segundo, verificar se o seu telhado está de acordo, se ele não tem muita sombra que vai perder, não vai aproveitar tanto as suas placas. E terceiro, realmente que compreenda de tudo, né? Para poder te explicar tudo certinho e que seja de confiança. Agora, gente, vamos falar sobre inversor e microinversor. O inversor, ele é meio que responsável por tudo isso aí, ó, para poder transformar, né, em eletricidade. O inversor é um aparelho grandão, fica dentro de casa, ele não pode ficar ao ar livre, por exemplo, e ele é conectado a todas as placas, então se uma placa der defeito, acaba prejudicando as outras. Já o microinversor são vários aparelhinhos que colocam por baixo da placa. E aí, basicamente, cada placa tem sua geração individual. Deu problema em alguma placa, ela não vai interferir nas outras. Só ela mesmo que vai ser prejudicada. E aí você consegue monitorar isso pelo aplicativo, pelo celular, então é super bacana. Mas assim, o custo do microinversor, ele é muito alto. Dependendo do telhado, não é necessário. Então realmente tem que verificar por conta das sombras. Tipo, se o seu telhado tem muita sombra, claramente você vai precisar do microinversor, porque ele não vai atrapalhar o funcionamento das outras. Se é um telhado que não tem tanta sombra, o inversor vai funcionar normalmente. Então, não é porque o micro é melhor do que o inversor, ou o inversor é melhor do que o micro. Não, cada caso é um caso. Por isso que o especialista, né, ele vai avaliar o seu telhado, a sombra, tudo certinho para ver qual vai ser necessário. E lembrando que essas placas, elas precisam ser viradas para o norte, que é onde, né, tem incidência maior. Outra coisa, gente, com relação a valores. Cada placa, elas custam na faixa de 800 a 1.200 reais cada uma. Então, assim, não é tão acessível ainda, mas hoje em dia tem muitas facilidades, então auxilia bastante. E além desses valores, né, por placa, ainda tem mais cabos, acessórios, mão de obra, tem bastante coisa para poder avaliar. A energia, né, que você vai gastar, como eu falei com vocês, a quantidade certinha é necessário realmente avaliar e calcular. E a energia solar, por ela ser sustentável, ela realmente valoriza muito, muito o imóvel. Agora, com relação à duração dessas placas, em média 25 anos, elas têm uma vida útil, assim, normal. Depois desse tempo, elas estragam? Não. Só que ela vai reduzir um pouco a eficiência, mas não quer dizer que tá descartável não, tá, gente? Só vai reduzir um pouco mesmo, vai gerar um pouco menos de energia. O retorno financeiro, gente, geralmente de quem coloca energia solar é em torno de 5 anos. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, vai depender do valor total, da quantidade de placas, equipamentos, etc. O custo inicial ele é realmente alto, muito alto, muito alto. Logicamente, tipo, você vai colocar 350 kW por mês, você vai pagar na faixa de 13 mil. Depende da cidade, da região também, né, gente? E daquilo que eu falei. Se é microinversor, se é inversor, a placa, se ela é mais potente, se ela é menos potente. Tudo isso vai interferir no valor, tá? A gente fez tantos orçamentos e cada um tinha um valor diferente. O primeiro que a gente fez foi assim, surreal, foi muito alto mesmo. Mas depois a gente fez outro, a gente conseguiu um valor, assim, não barato, não é barato. Mas um valor, assim, razoável, né? Que pagável. O retorno, ele é rápido, né, como eu falei com vocês. E a grande economia mesmo, ela vai vir ao longo dos anos, tá? Então, ao longo dos anos, a economia é surreal, assim, é gigante, não tem nem como
falar, tipo, não vale a pena demais, demais da conta, gente, muito mesmo. Tipo, você vai poder usar ar-condicionado o dia inteiro sem se preocupar, porque, né, por exemplo, dependendo de acordo também com a quantidade que você colocou de placas. Mas, tipo, você não vai se preocupar, eu vou pagar um absurdo de luz por mês. Não, você tem energia solar, tá tudo certo. Só a taxa mesmo que você vai pagar por mês. Manutenção dessas placas, uma vez por ano é recomendado, mas às vezes nem precisa, porque dependendo do local, se chover bem, né, no ano, a chuva mesmo já lava, porque tem que tirar sempre o pó dessas placas. Se tiver muito acumulado, pode atrapalhar um pouco a captação. Mas a chuva geralmente ela lava. Ou uma vez por ano, chama a empresa que você fez o serviço para poder dar uma olhada, ver se tá tudo certinho. E apesar daquilo que eu falei com vocês, que hoje em dia tem aplicativos, então a gente consegue monitorar se tá tudo funcionando corretamente, então é bem mais prático. E é basicamente isso, gente. Se você tá construindo do zero assim como eu, chama uma empresa especializada nessa fase da obra para poder olhar o seu telhado, ver se ele tá virado pro norte, se não tem muita sombra, né, pra ver o melhor tipo de telhado também, porque às vezes você tá colocando um telhado que não vai funcionar tanto assim pro que você quer de energia solar. A gente mesmo teve que fazer uma modificação, até mesmo no projeto arquitetônico, porque a gente tava com a casinha, que a gente diz, mas tipo, o cômodo onde fica a caixa d'água, num local. Daí quando a gente fez o primeiro orçamento, a pessoa falou, olha, vai gerar uma sombra aqui para sua energia solar. E aí a gente conversou com a nossa arquiteta para poder mudar aquilo ali no projeto e a gente transferiu esse cômodo para um outro lugar onde não traria esse problema de sombra para atrapalhar a nossa energia solar, porque a gente tinha vontade, né, e a gente vai colocar. Então isso tudo tem que ser avaliado em empresa especializada para não ter erro, gente. E é isso. Enfim, acho que falei tudo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Cada dia, né, as pessoas têm colocado mais e mais. E vale muito, muito a pena mesmo, gente. Tô louca pra poder instalar nossa, pra gente se mudar, pra gente usar assim tranquilamente, sem ficar se preocupando, né? Quanto vai vir mês que vem? Porque essa preocupação é grande quando você gasta muito. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido esse assunto. Me conta aqui abaixo se você tem energia solar, qual que é a sua energia, se você tá curtindo. E clique em gostei, compartilha com as amigas, vem se inscrever no canal, clique em inscrever-se aqui abaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Me contem se vocês querem mais vídeos assim, falando de temas, né, que estão super em alta, por exemplo, energia solar. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau!